tribo? Tribo é um grupo de pessoas conectados por um líder, por uma ideia e por uma comunicação própria. Então, você pode perceber a criação de tribos em toda a nossa história, em que existem pessoas conectadas por um líder, uma pessoa que lidera um movimento, e essas pessoas seguem o líder e têm uma identificação de ideais. Existe uma crença compartilhada que é algo muito forte entre os membros desse grupo, que é a tribo, e aquele líder. E eles têm uma forma de se comunicar. Se a gente parar para pensar nas questões históricas, nós temos aí, por exemplo, a Igreja Católica, que tem ali uma crença muito forte e tem ali os seus líderes, que seriam os padres, o Papa. Então tem toda essa ideia de seguir ideias semelhantes, de coisas que as pessoas verdadeiramente acreditam. Elas acreditam naquela causa, elas acreditam em uma mensagem específica e elas acreditam naquele líder, elas seguem aquele líder. Se a gente pensar na política também, sem entrar em nada de questões políticas aqui, mas se a gente pensar nos ideais políticos criados pelos partidos, a gente também consegue visualizar isso de forma muito clara. Se você pensar em direita e esquerda, você vai perceber que existe sempre um líder muito forte, um líder que a gente chama de líder carismático, e um ideal, né? Então, quem é de direita tem um ideal muito forte, eles acreditam nas mesmas coisas e tem uma pessoa ali que representa aquela crença. A pessoa, ela não representa só ela mesma. As pessoas não gostam dela só pelo que ela é, mas também pelaquilo que ela acredita, pela mensagem que ela passa. A mesma coisa na esquerda, são ideais próprios. Tem um líder carismático que faz com que as pessoas acreditem naquilo ali e repelem o outro lado. E quando a gente fala de tribo, tem essa ideia de movimento. Porque não adianta só eu ter um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa. Esse grupo de pessoas, ele vai andar e vai criar um movimento de trazer mais pessoas para dentro daquela tribo, mais pessoas que se conectem com aquelas ideias. Então, na hora que você for produzir o seu conteúdo, você tem que pensar nessa questão de ser o líder para a sua audiência, ser o líder que cria uma tribo, porque as pessoas vão se conectar muito mais forte com você, porque elas vão acreditar em coisas semelhantes às que você acredita. E isso é muito forte, isso passa uma mensagem muito forte. Se você for parar para pensar, os grandes players do mercado digital, independente do nicho em que eles ocupem, os maiores são pessoas que têm crenças muito bem definidas e que estão criando tribos, estão criando comunidades de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eles, se comunicam da mesma forma que ele e que, independente do que falem, vão estar ali seguindo aquela pessoa. E eles acabam criando formas específicas de se comunicar. Dentro do mercado digital, a gente tem um grande exemplo, que é o Pedro Sobral. Ele criou uma comunidade, o produto dele já é uma comunidade, mas ele de fato criou uma comunidade de pessoas que têm um dialeto específico, eles têm um jeito de falar, eles têm gírias próprias, eles têm, por exemplo, o subido, que é uma marca, né, que é uma coisa forte para eles. O Sobral chama aquelas pessoas que não querem aprender, né, de baby bosta, aquela pessoa que tá ali no começo de baby bosta. Então tem um jeito de se comunicar, tem uma ideia de comunidade, e o líder da tribo é um líder forte e carismático que faz com que as pessoas acreditem nas mesmas coisas que ele e o sigam e coloquem ele nesse patamar de autoridade dentro daquele nicho. Então você criar movimentos cada vez te joga mais pra cima como autoridade, porque se um grupo te enxerga como um líder e ele bate no peito falando que você é um líder, isso gera movimento para que outras pessoas comecem a enxergar aquela pessoa daquela maneira. E é por isso que esse senso de comunidade, ele é muito forte e deve ser seguido por vocês. E quando eu tô falando de gerar um movimento, não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo gigantesco. Esse livro mesmo, ele fala que você precisa ter 1000 fãs fiéis, que se você tiver 1000 fãs fiéis, você tá feito. Porque pensa comigo, um fã fiel, ele não compra só um produto de você, ele compra vários produtos de você. Um fã fiel leva os amigos pro show, então eles levam os amigos pro seu lançamento. Um fã fiel vai pagar mais caro em alguma coisa para poder ter uma preferência, como se fosse um VIP mesmo num show, né? Ficar lá na área VIP. Então, se você tem 1000 fãs fiéis, se você vender alguma coisa para eles de R$1.000, você faz 1 milhão.
Pensa comigo como é importante essa ideia de 1000 fãs fiéis. Você não precisa de muito mais do que isso. Se você tiver 1000 fãs fiéis, você tá bem. E a gente constrói esses 1000 fãs fiéis aos poucos. É uma construção mesmo. A criação de movimento tem que ser algo natural. E o que eu vejo muito no mercado digital e que eu não concordo? As pessoas acham que movimento é criar hashtag para lançamento. Aí elas falam assim, a hashtag do lançamento é X, a hashtag do lançamento é Y. Movimento não é hashtag. A hashtag surge do movimento. Guarda essa. Movimento não é hashtag. A hashtag surge do movimento. Porque a hashtag ela tem que surgir de uma crença, de algo que comunique, né, o especialista com o público dele. E o movimento, ele não nasce e morre no lançamento. O movimento, ele ultrapassa o lançamento. O movimento é algo que está presente na comunicação do especialista sempre. Então, se hoje você usa a hashtag X no seu lançamento, no próximo lançamento você usa Y, depois você usa Z, você não está criando movimento. Você está criando hashtag. E não venha falar que isso é movimento. E é isso que a maioria das pessoas faz. Só que quando você cria um movimento de verdade, ele transcende o lançamento e isso vai te ajudar em cada lançamento que você fizer. Porque quem estiver assistindo lá e que já participou de outro, já pode estar fazendo parte do movimento e vai incitar outras pessoas a participar também. E também, para tornar o seu movimento eficiente, é bem importante que você crie a ideia de dualidade. Quando eu tenho, por exemplo, a direita e a direita luta contra a esquerda luta contra a direita. E aí eu tenho características da direita que eu não gosto e que eu brigo contra, ou características da esquerda que eu não gosto e eu brigo contra. Quando você cria dualidade, ou seja, existem dois lados de alguma coisa, você tem que incitar a pessoa a participar do lado certo, que no caso é o seu lado, o lado que você lidera. Quando eu criei o movimento do Pedro Coutinho, que é um dos especialistas que eu lanço, a gente pensou muito nisso, de dar dois nomes para os lados. Eu tenho a tribo dos incomodados, que é a tribo que ele lidera, que são as pessoas que cansaram do direito tradicional, que cansaram de viver o direito da mesma maneira, que querem mais, que não querem mais o direito arcaico, que não quer mais depender dos cabelos brancos e dos anos de advocacia para ter sucesso, e que quer usar o digital para crescer e para conquistar seus clientes, ser reconhecido, ter uma autoridade. Então eles são os incomodados, porque eles se incomodam com o tradicionalismo do direito. E do outro lado existem os acomodados. Olha como é que o nome é ruim, né? O nome dá uma sensação assim, você quer ser acomodado? Pô, ninguém quer ser acomodado. Então, quando a gente fala dos acomodados, são aqueles que querem o direito tradicional, que não querem mudar, que têm medo do novo, sabe? Que estão perdendo cliente, que estão ficando para trás. Então, na hora que ele joga essa ideia do movimento dele, principalmente no lançamento e diariamente na produção de conteúdo, as pessoas falam, eu não quero ser acomodado, eu quero ser incomodado. Eu tô incomodado com o fato de não ver resultado na minha advocacia. Então, a gente cria essa dualidade. No Arena também tem a dualidade, tem a arena e tem a arquibancada, tem o protagonista e tem o figurante, a planta. Então, assim, você quer ser figurante, planta, ou você quer ser protagonista? Você quer estar na arena ou você quer ficar na arquibancada? Percebe que essa criação de dualidade faz com que a pessoa queira escolher um lado. E na hora que ela escolhe um lado, ela escolhe o melhor lado. E quem lidera o melhor lado? Você, ou o especialista que você lança. E isso, gente, tem nos filmes. No filme tem o vilão e o mocinho. E tem sempre um lado, né? Existem 2 lados ou 3 lados dentro das narrativas dos filmes. Então é você trazer essa narrativa para dentro da sua comunicação. E isso é extremamente eficiente para você gerar diálogo com a sua audiência, para você conectar com a sua audiência. E acredite, você vai ter que escolher a sua tribo, você vai ter que escolher a sua galera. Não dá para tentar comunicar com todo mundo, não dá pra querer ser o legal e agradar todo mundo. Se você ficar tentando agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém, muito menos você mesmo. Então, escolha suas crenças. O que é aquilo que você acredita, que você quer que as pessoas que estejam ao seu lado tenham também. E aí você pode ter símbolos, né, para a tribo. A gente tem aqui um símbolo. O símbolo do que eu crio é a minha mesa do poder, né? E essa mesa do poder eu levo ela para onde eu quiser. Eu simplesmente preciso ter os elementos da minha mesa, que é a mesa do protagonista. Então a gente traz essa ideia, né? Bem de forma sutil, mas a gente traz isso dentro da comunicação. O Pedro, ele tem a camisa, né, dos incomodados, então as pessoas ganham a camisa, algumas pessoas no lançamento ganham a camisa, e a camisa é algo que representa muito forte ali a tribo, a gente ainda chama de armadura, que todo exército tem essa armadura, e a camisa é a armadura, então isso entra muito forte na comunicação, e isso torna a sua comunicação mais eficiente, mais clara, mais forte, principalmente com a sua audiência, gerando
gerando muito mais conexão. Só que uma coisa que eu quero que vocês entendam é que não é para bitolar para criar movimento agora. O movimento ele surge com muita naturalidade, ele tem que surgir de naturalidade, você entender as crenças que você tem semelhante com a sua audiência. E isso é aos poucos. Eu não quero que você force um movimento agora, porque o movimento precisa conectar, ele precisa ser de verdade, ele precisa ser sustentável. E principalmente, o especialista, ele tem que acreditar no movimento. Ele tem que ser o primeiro a levantar o braço e falar que acredita naquela causa. Ele tem que ser o primeiro a levantar da mesa e colocar o dedo na cara para falar que ele acredita naquilo ali. Então, o especialista tem que ter internalizado aquilo ali dentro dele muito forte. Se ele não tiver feito isso, o movimento não vai ser eficiente. Então, o movimento tem que nascer de forma natural. O que você pode fazer agora? Abrir caixinha de pergunta e perguntar para as pessoas assim, qual crença que você tem, que você acredita que eu tenho também. Qual é o motivo de você me seguir? Qual que é o motivo principal de você me seguir? O que você mais gosta no meu conteúdo? Qual que é a característica principal que você vê aqui no meu conteúdo? Qual que é a característica principal que você vê na minha personalidade? Se você pudesse me definir em uma palavra, qual seria? E aí depois que você já tiver a ideia do movimento, que o movimento surge com a ideia, aí sim você cria uma hashtag. Aí a hashtag vai representar o movimento para ser fácil das pessoas falarem, tipo hashtag incomodados. Então ela tem que ser fácil, tá? Mas a hashtag vai surgir do movimento e não o movimento vai ser só uma hashtag.